estudar a parte de ligações químicas. As ligações químicas, nós temos dois tipos, as intramoleculares e as intermoleculares. Hoje nós vamos estudar as ligações que são chamadas intramoleculares, que são as ligações que são consideradas fortes, ou seja, elas ocorrem dentro da própria molécula. Dentre as ligações intramoleculares, nós também temos o nome que é chamado de ligações primárias. Então, são as ligações que são consideradas fortes, que ocorrem dentro da própria molécula. Quais são elas? As mais conhecidas são as intramoleculares, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações iônicas. Quem faz ligação iônica? Então, a gente precisa saber quem são os metais e quem são os ametais. Então, quando nós temos a tabela periódica, nós temos as famílias. Família 1, família 2. Aqui é considerado 13, mas se vocês lembrarem que é 3, significa que tem 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, na 14 tem 4. Nas 15 tem 5. Na 16 tem 6. E na 17 tem 7. Nós sabemos que a família 8 são os gases nobres. Os gases nobres, eles não interagem, eles não se ligam com ninguém, eles já são perfeitos. Eles já são estáveis, porque eles já têm os 8 elétrons na camada de valência. E o restante, eles fazem ligações químicas para ocorrer a estabilização, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, a ligação iônica ela vai ocorrer entre os metais. Quem são os metais? 1, 2 e 3, que é a 13 no caso. Então, aqui, metal, 1, 2 e 3. A metal, 14, 15, 16 e 17. Então, se a ligação iônica ocorre entre metais e ametais, nós temos um exemplo bem simples aqui, que é o exemplo mais clássico, que é o NaCl. Então, o Na, se ele tem um elétron na camada de valência, significa que ele está na família 1. Se ele está na família 1, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Um só, certo? O cloro, ele é um elemento que ele está na família 7. Se ele está na família 7 ou 17, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que nós precisamos entender? Que eles querem se estabilizar com 8. Se o sódio tem 1, é mais fácil ele doar um elétron que ele tem ou o cloro doar o seu 7 para o sódio. Quem que é mais fácil doar? O sódio? Então o sódio ele vai doar 1, porque quem tem pouco doa, quem tem pouco fica positivo, forma um cátion. E quem tem muito recebe, então fica negativo, se torna um ânion. Então o sódio doa seu elétron para o cloro. Então o cloro ele vai ficar com 8 elétrons. E na camada mais interna do sódio também tem 8. Aí ele vai formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é também conhecido como sal de cozinha. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? No NaCl, cloreto de sódio, tá? E aqui ele se tornou já uma molécula estável, ou seja, formou uma ligação iônica. Aqui nós temos outro exemplo de ligação iônica, que é um pouquinho mais complexo. Então eu tenho o Mg. O Mg ele está na família 2 aqui da tabela periódica. Então, se ele está na família 2, quem tem pouco, doa, não é? Então, ele precisa doar quantos elétrons? 2 elétrons. MgCl, o cloro está na família 7, então ele precisa receber 1. Quando não é 1 para 1, como aqui no NaCl, o que nós vamos fazer? A regrinha do escorregador. Então, aqui não é 2 e aqui não é 1. Então, eles vão descer ao inverso e sem carga. Então, vai ficar o 1 que estava aqui vem para cá, então não preciso colocar nada, que significa que é um magnésio.
O 2 que estava aqui vem para cá, então vai ficar MgCl2. Isso significa que para 2 átomos de cloro, para estabilizar 2 átomos de cloro, eu preciso de um magnésio. Então eu vou desenhar um magnésio. O magnésio não está na família 2, então ele tem 2 elétrons. O cloro ele não está na família 7, então ele possui 7 elétrons. Se esse tem 7, ele precisa de 1 para 8. Então um vem para cá e o outro vem para cá. Aí formou então o MgCl2, certo? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características das ligações iônicas. Então uma das características é que ela é formada entre íons positivos e íons negativos. Ou seja, doam e recebem. Quem doa é o positivo e quem recebe é o negativo. Quem doa positivo são os cátions e quem recebe negativo são os ânions. Outra característica é que os compostos que fazem ligação iônica, eles possuem alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Outra característica é que o composto iônico, ele só conduz eletricidade em meio aquoso. Então, por exemplo, o sal, no estado sólido, se você colocar um circuito, ele não vai acender a lâmpada, ou seja, ele não conduz eletricidade, porque ele já está estável. Quando ele se dissocia na água, forma o Na+, e o Cl-. Esses íons fazem com que gere eletricidade. Então, compostos iônicos só conduzem eletricidade se forem em meio aquoso, beleza? Agora nós vamos estudar a ligação química, ligação covalente. Ela ocorre entre o quê? Ela ocorre entre ametal com ametal. Quem são os ametais mesmo? Família 5, família 4, 5, 6 e 7. Então aqui eu tenho a família que eu considero 4, 14, 15, 16 e 17. Então a família 14, que antigamente se dizia família 4, significa que possui 4 elétrons na camada de valência. 5 elétrons, que é a 15. A 16, 6 elétrons na camada de valência. 17, 7 elétrons. E a 18 são os gases nobres que já são estáveis, portanto não realizam ligações químicas. Então, quem faz a ligação iônica? Metal com ametal. Então, por exemplo, eu tenho o carbono. O carbono está na família 14. Se o carbono está na família 14, significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, ele está na família 6. Então eu tenho, se eu tiver a ligação CO2, eu tenho uma ligação que ocorre entre 2 ametais. Porque o carbono, como ele está na 14, eu sei que ele é um ametal. E o oxigênio está na 16, também ele é um ametal. Então ocorre sempre que eu tiver 2 ametais. Outra forma da ligação covalente é o ametal com o hidrogênio. Por exemplo, o HCl. O H, o hidrogênio, ele está aqui, porém ele não pertence à família 1. O cloro está aqui na família 7. Então, sempre que eu tiver um ametal, que no caso é o cloro, com o hidrogênio, eu também tenho uma ligação que eu considero ligação covalente. E entre o hidrogênio com o hidrogênio, por exemplo, H2. É interessante que, quando nós estudamos a ligação iônica, vocês viram que forma íons positivos e íons negativos. Aqui na ligação covalente, não tem mais um doa e outro recebe. Eles compartilham esses elétrons, formando assim pares eletrônicos. Como assim, professora? Então vamos lá. Eu coloquei um exemplo aqui, o carbono e o hidrogênio. Nós sabemos que os elementos se estabilizam com 8, com exceção o hidrogênio e o hélio, que se estabilizam com 2. Então, eu tenho o carbono. O carbono vai ser meu elemento central, de acordo com a estrutura de Lewis, que é a estrutura dos pares eletrônicos. Como ele está na família 14, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 4. Então, eu vou fazer os 4 elétrons
que possui o átomo de carbono. O hidrogênio, ele tem um único elétron na camada de valência e ele se estabiliza com 2. Porém, aqui eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu vou colocar ao redor do átomo central. Cada hidrogênio só tem um elétron. O que acontece? O carbono não precisa de 8 para se estabilizar, então eu vou compartilhar o elétron do carbono e do hidrogênio. Então, ele ficou aqui com 2, 4, 6, 8. Ou seja, o carbono se estabilizou? Se estabilizou, ele ficou com 8 elétrons. Isso compartilhando com o hidrogênio. E o hidrogênio, como ele só se estabiliza com 2, ele ficou com 2 elétrons. Então, aqui eu tenho uma molécula que ela se estabilizou, de acordo com a ligação covalente. Aí agora, nós temos, por exemplo, outro exemplo aqui, o HCl. O cloro, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Se ele está na família 17, significa que ele tem 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele se estabiliza com 8. E ele está se ligando aqui com o hidrogênio. O hidrogênio tem um só. Lembrando que o hidrogênio ele se estabiliza com 2 e o cloro com 8. Então, ocorre um compartilhamento de pares eletrônicos. Então, esses elétrons pertencem tanto ao hidrogênio quanto para o cloro. Então, houve um compartilhamento. Então, como eu já disse, diferente da ligação iônica em que um doa e o outro recebe, na ligação covalente, lembra? C de covalente, C de compartilhar. Então, há o compartilhamento de elétrons. Então, quando a gente faz a estrutura de Lewis, formam os pares eletrônicos. Esses pares eletrônicos é a mesma coisa que uma ligação química. Ou seja, dentro de uma ligação química eu tenho 2 elétrons. Tá bom? Pessoal, aqui algumas características da ligação covalente. Então, como eu já falei, ocorre o compartilhamento de elétrons, formando assim os pares eletrônicos. Outra característica são que os compostos covalentes, eles não conduzem eletricidade. Um exemplo, a madeira, o plástico. Outra característica, diferente também da ligação iônica, é que a ligação iônica apresenta alta temperatura de fusão e ebulição. Na ligação covalente, eles apresentam os compostos baixa temperatura tanto de fusão quanto de ebulição.